Nesse vídeo, você vai aprender quando usar a função all ou all select. E essas funções são fundamentais para você conseguir fazer o cálculo do percentual. Eu tenho essa tabela com a coluna marca, a quantidade vendida e essa coluna de contagem de linhas, que é para vocês entenderem como a função all funciona. Então, eu tenho 200 linhas nessa tabela, onde a marca Águas do Vale, eu tenho 48 linhas. E para confirmar isso, nós vamos consultar nossa tabela aqui. Aqui a tabela F Vendas e vamos filtrar a marca Águas do Vale. Quando nós filtramos, aqui embaixo, se vocês observarem, eu vou ter 48 linhas. O que é importante vocês entenderem, cada linha que consta nessa tabela, de certa maneira, está filtrando a minha tabela. Então, eu tenho 48 linhas. Se nós somarmos toda a coluna de vendas, nós vamos ter para Águas do Vale essa quantidade. Vamos supor que nós queremos identificar quantos por cento a marca Águas do Vale vendeu em relação ao total de 55 mil unidades. Para fazer isso, nós vamos criar uma nova medida e, por enquanto, vamos chamar ela de total. Para eu saber quantos por cento essa marca representa, eu preciso pegar este valor de 13.500 e dividir pelo total. A primeira coisa que nós iremos fazer é repetir esse valor aqui do total para cada linha da minha tabela. Como faremos isso? Primeiro ponto, nós vamos chamar a medida calculate, e ela vai alterar o contexto da minha função principal, que é a quantidade. Então, calculate, qual a expressão que eu vou utilizar? A minha medida quantidade, eu vou colocar vírgula, e para eu conseguir retornar o valor total, eu preciso desprezar todos os filtros que estão na minha tabela. Para isso, nós vamos utilizar a função all. Eu vou utilizar a função all e vou eliminar todos os filtros que tem na minha coluna de marca. Então, eu vou localizar minha coluna marca, que é essa aqui. Vou fechar o parênteses. Vou fechar mais uma vez para o calculate. Vou apertar Enter e vamos colocar essa medida na tabela para a gente fazer o teste. Repare que nós conseguimos trazer o valor do total se repetindo para cada linha. E como é que isso funciona na prática? Lembra que essa marca está filtrando minha tabela, que tem um total de 48 linhas. Então, nós vamos voltar na nossa tabela aqui. Aqui nós temos o filtro aplicado em Águas do Vale, onde nós temos 48 linhas filtradas. O que a função all faz? É como se ela viesse na minha tabela e eliminasse o filtro existente nessa tabela. Então, eu vou aqui em limpar filtros e aqui eu volto a ter todas as 200 linhas da minha tabela. Então, é isso que a função all fez aqui. Eliminou o filtro da minha coluna de marcas e somou a minha coluna quantidade. E agora, qual seria a diferença se nós utilizássemos essa medida com o all select? Nós vamos pegar essa mesma medida, vamos copiar e criar uma nova medida. E essa nós vamos chamar de total all select. E aqui nós iremos alterar de all ao all select. Vamos dar um Enter, vamos trazer a medida para a tabela. E se vocês observarem, eu tenho o mesmo valor. Então, qual seria a diferença? Agora, se eu vier aqui e filtrar por marca, por exemplo, aqui, Reflex, observem que filtrou minha tabela, a medida all continua me trazendo o valor total e o all select está me trazendo o valor somente dessa linha. Ou seja, toda vez que nós utilizarmos a função all, ela vai desconsiderar todos os filtros que estão no visual e a função all select vai respeitar os filtros que estão no visual. Então, eu posso alterar os filtros aqui, a medida all não vai alterar e o all select sempre vai acompanhar aqui. E agora você pergunta, quando utilizar uma ou outra? Vai depender da sua necessidade. Por exemplo, a medida total, nós faremos o cálculo do percentual que cada marca representa. Só vamos alterar aqui o nome para percentual vendas. E para ter esse resultado, nós precisamos pegar essa medida e dividir pelo total já calculado. Então, nós vamos colocar aqui divide e vamos chamar a medida quantidade, vírgula, e vamos dividir pelo total. Só fechar o parênteses aqui do divide que ficou aberto. Aqui vamos ajustar a formatação para aparecer o percentual. Se vocês dividirem 13.503 por 55.009, tem que dar os 24,55%. Agora nós faremos a mesma coisa com a medida all select para vocês verem a diferença. Então, na medida all select, nós iremos chamar percentual vendas all select.
Vamos fazer a mesma coisa. Vamos adicionar aqui o divide, a medida quantidade, vírgula. E aqui no final vamos fechar o parênteses. Vamos fazer a formatação, colocar 2 casas decimais. E se observarmos, o resultado é o mesmo. Mas olha o que acontece quando eu filtro a marca. Essa coluna permanece o resultado e o All Select ficou 100%. Por quê? Eu estou dividindo 13.503 pelo mesmo valor 13.503 que vai dar o 100%. Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para aprender mais.